isso aqui a gente deixa disponibilizado para vocês, né? Para assistir depois um pouco, né? Já que se alguma coisa ficou sem compreensão no momento síncrono, mas qualquer momento durante a semana, vocês podem estar usando, né? Esse recurso, assistindo a aula novamente, para que possamos entender melhor o conteúdo. Bom, eu vou disponibilizar, eu vou falar só um pouquinho, né? Na verdade, é puxar a orelha de vocês. Toda aula eu faço isso. Aqui é o AVA, tá? Ana, por exemplo, que está chegando agora, né? Pela primeira vez aqui na minha aula. Mas, Ana, hoje tem uma atividade, inclusive. Tenta ver se você faz atividade. Ana, Carlos, se eu não me engano, Carlos eu acho que já enviou. Jairo, tenta ver esse. Aqui está o espaço de vocês, tá? Tem toda a disciplina, todo o formato, o que é que eu vou fazer. Tem um plano. Aqui, ó. Tem o plano. Deixa eu ver se tá. Está. Ainda não, né? Ah, peraí. Deixa eu compartilhar a tela que eu não compartilhei. Pronto. Pronto. Então eu quero apresentar para vocês a minha tela. Tá aí minha tela. Todos estão vendo? Sim. Então aqui, ó, puxar a orelha de vocês. Aqui é o formato da disciplina. A minha disciplina Fundamentos de Matemática. Aqui tem um pouco do que é a disciplina, do que é que eu vou fazer, tá? Aqui tem a ementa da disciplina. Alguém quer falar? Ok. Aqui tem avisos, tá? Você entra no aviso. Vou fazer uma coisa muito rápida, porque não dá para fazer muita coisa hoje, porque eu tenho que dar um pouco mais de aula. Então, aqui tem avisos. Aqui tem um papo aberto, que eu quero que você discuta qualquer coisa relevante à disciplina, qualquer assunto, né? Que seja próxima à disciplina ou da disciplina. Aqui é quem sou eu, pedia vocês escreverem quem é você, o que é que está sentindo agora com o novo formato do ensino híbrido, desse ensino à distância, ensino remoto, né? Essa educação à distância. Aqui está o planejamento da disciplina, ó. Deixa eu aumentar mais aqui. Aqui está o planejamento da disciplina, né? Aí aqui vem a primeira unidade. Aí tem o material de aula, aqui tem conjuntos, já dei essa aula no dia 30 de outubro, de setembro. Aí depois tem operações com conjuntos, já dei essa aula dia 7 de outubro. Você aí, Ana, e os outros, né, que não tiveram a oportunidade de assistir essa aula, vão poder assistir a aula. E hoje, lógica proposicional e conectivos lógicos, né? Cadê? Tabela verdade é na outra aula ainda. Então a aula não é nem tão puxada hoje não, tá? Não é não. Número, negação, enfim. Então, beleza. Aí aqui tem toda... Então, abaixo você tem a data, a semana, você tem a aula, e aqui embaixo, depois de lógica proposicional, vai entrar um vídeo, que é o vídeo dessa aula que nós estamos fazendo agora. Porque daqui eu subo para o YouTube, do YouTube eu jogo para aqui. E aí vocês podem ver. Aí segue. Depois tem tabela verdade e argumento, que é uma outra aula, na semana de 19/10 a 25/10. E aí tem sistema de numeração. Entrou mais alguém? Ótimo, perfeito. Ah, é o nosso querido Abdias. Boa noite. Vamos que vamos. Então aqui, sistema de numeração, e aí, claro, acaba a primeira unidade. Existe esse espaço de interação, presença da aula. Eu gostaria, a presença da aula, eu gostaria que vocês, depois dessa aula, você clica aqui, né? Ou então eu vou clicar, eu mesmo clico. Eu mesmo clico aqui, ó, aí eu venho aqui e dou a presença da aula de vocês, tá? Que é dia 14/10, tá vendo? Dia 19/20/30. Então, daqui a pouco eu vou fazer a presença de vocês. Deixa eu voltar aqui. E aí, interessante aqui, ó, fórum de dúvidas, é onde vocês vão discutir dúvidas. Fórum de tarefas, é onde vocês vão discutir a tarefa. Aqui tem a lista de exercícios de conjuntos, já está posta. Lista de exercício de geológica, já está posta também, acabei de postar para vocês. É essa aula que eu sigo aqui no slide, tá? No slide não, né? Numa folha que eu copio a aula à mão e subo para aqui para o ambiente. E aqui, ó, gente, ó, puxar a orelha de vocês, ó, tarefa 1. Ó, faça o download da tarefa 1 e postem o arquivo da resposta através do botão adicionar tarefa. Até hoje, ó, 14. Foi uma semana que eu dei isso. Então, por exemplo, hoje eu vou postar uma outra tarefa. Então, hoje já vai ficar a tarefa para ser entregue na próxima quarta. Então, vale 2 pontos. Ok? Somente uma pessoa entregou, tá?
Se eu não me engano, foi você, Carlos? Foi, professor. Entreguei ontem. Pronto, perfeito. Então vocês ainda faltam 4 horas para entregar. Tudo bem, então? Eduardo, boa Pode noite. falar, pode falar. Olha só, teve umas situações aqui que aconteceu aqui, e aí Certo. na verdade, eu não pude fazer. Eu até expliquei para Alan. Faleceu um irmão meu, e Claro. aí a correria, aí a cabeça meia. Por causa, eu não tive nem tempo de fazer nada, você tem ideia. Tranquilo, tranquilo. Aí, tô voltando hoje aí para ver se eu consigo fazer essas tarefas hoje. Tá, primeiro momento, meus sentimentos, tá? Pela Obrigado. perda de seu irmão. E no momento como esse, né, a gente, claro que a gente fica comovente, de fato, e uma situação dessa. Então, assim, são momentos difíceis pra gente, mas tente fazer na medida do possível. É um caso extra aí, claro. Eu tenho que olhar para isso com outros olhos. Tenta, se você não conseguir, Isso. eu vejo isso amanhã com você, tá? Pronto, Ou tá depois, certo. enfim, você me entre em contato comigo pelo Mas WhatsApp. vou fazer. Tranquilo, beleza. Mais meus sentimentos aí. Obrigado. Então é isso, gente. Eu quis falar um pouco rapidinho, mas tá tudo gravado. Aí, quando vocês assistirem de novo, vocês vão ver um pouco mais devagar. Pra gente começar a aula hoje. Então, é isso que eu queria conversar com vocês, né? Puxar a orelha de outras pessoas, né, que realmente não fizeram, enfim, outros motivos, mas vamos que vamos. Vamos tentar fazer o máximo aí das atividades e participar do fórum, né? Eu quero ver vocês participarem, eu quero dialogar com vocês, postar feedback diante do que vocês vão postar, entendeu? Perguntar, eu vou responder, enfim. Então essa troca aqui que a gente vai fazer, né, com esse ambiente. E aí eu tentei mudar, né? Eu tô mudando a cara do ambiente aqui, botei umas coisinhas mais no verde, que é a cor do IFBA, mas se que tiver alguma sugestão outra aí, podem falar que eu vou modificando. É o meu primeiro ambiente sendo montado por mim. Bom, eu já postei a aula. Tem um celular aí que tá. Alguém já. Não sei se é o seu, Abdias, que tá. Você pode mutar, você te bota no mudo, mas quando você quiser falar, você abre, tá? Eu não sei qual é o celular que tá recebendo mensagem, tá? É só para não ficar fazendo Não, barulho mas eu aqui, vou né? botar aqui o meu. É multa, mas quando você quiser falar, abre e fala. Pode invadir a aula. Professor, para aí, eu não entendi isso, enfim. Vamos lá. Então, a aula é essa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a aula aqui. Cadê, gente? Aqui, aula de lógica. Bom, de novo, eu vou ter que consertar isso, né? Existe uma folha aqui que... Oh, meu Deus do céu. Peraí, gente, deixa eu abrir de novo. Pronto. Existe uma folha aqui que tá meio apagada, né? E aí eu vou... Deixa eu postar isso aqui, gente. Professor, e a outra folha de conjunto? Conserta ela? Não consertei ainda, mas eu vou consertar, viu? Okay. Eu vou consertar. É só a última folha lá do conjunto. Eu vou consertar. E essa tem uma no meio. No meio ela tá apagada, mas enfim. Eu também vou consertar as duas. Não se preocupe não, peço desculpas aí. Bom, gente, então no nosso assunto de hoje, nós vamos estudar lógica, né? E lógica, a gente vai estudar alguns valores lógicos, que a gente vai dar algumas expressões, né? Expressões essas da nossa língua, né, materna, nossa língua portuguesa, e vamos poder expressar, em cima das expressões que vão aparecer, nós vamos poder dar valores lógicos para ela, né? Essas expressões, elas podem ter um valor positivo, ou um valor verdadeiro, ou um valor falso, certo? E algumas outras que a gente não pode mensurar nenhum valor verdadeiro, nenhum valor falso, que a gente não pode expressar ela, não pode chamar ela de proposição, certo? Então aí vocês estão vendo aí na tela, deixa eu aumentar mais aqui.
Pronto. Vasco é um clube carioca. E aí eu tenho uma proposição. Beleza. Isso é uma afirmação. Até então, afirmação. Será que é? Será que não é? Falso ou verdadeiro? Enfim. Outra proposição. Bala de chocolate é gostosa. Bolo de chocolate é gostoso. Né? 7 é maior do que 4. É uma outra proposição. Se for verdadeiro, a gente atribui o valor verdade para ela. Se for falso, a gente vai atribuir um valor falso para ela. Então, 2 é ímpar. Então, será que 2 é ímpar? Não, 2 não é ímpar. Então, esse valor para essa proposição é falso. Né? E assim por diante. Então, exemplos que não são exemplos de proposição. Raiz de 5 é exata. Ou seja, é uma pergunta, né? Raiz de 5 é exata? Então, essa pergunta, quando você faz um questionamento, você não tem um valor lógico para que isso seja verdadeiro ou falso. Tá? 2 vezes 3 mais 5. Ou seja, tá, isso aqui é uma conta, é uma operação. Mas não tem valor lógico, né? Se isso é verdadeiro ou se é falso. Você resolve essa equação. Sim, isso dá 11. Mas isso não é verdadeiro nem falso. Entende? Isso não é isso aí até a gente chama de sentença aberta, né? Ele está aberto. Então, aqui são 2 exemplos que não são exemplos de proposição. Então, proposição, o que é proposição? É qualquer expressão que dá sentido de valor lógico. Você consegue valorar ele como um valor verdadeiro ou valor falso. Valor lógico de uma proposição. Ele pode ser verdadeiro ou falso, que eu venho falando, né? Quais são os princípios lógicos? O princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Alguém pode me dizer? Sim. O que é o princípio do terceiro excluído? O princípio do terceiro excluído, pode falar. Alguém? Não? O princípio do terceiro excluído, gente, é que não há uma terceira opção. Então, se você diz, né, que 2 é par, ele só pode ser verdadeiro. Quando você diz que 2 é ímpar, ele só pode ser falso. Não existe outra opção, né? Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Não existe uma terceira opção. Ok? Então, esse é o princípio do terceiro excluído. Não existe a terceira opção. E o princípio do da não contradição. O que é o princípio da não contradição? Alguém sabe me dizer? Sim, não. Não? Negação? Alguém aí, gente? Não. Negação? Não é negação? Como assim negação? Negar a proposição. Não. Negar a proposição, você pode negar a proposição. Não, isso não é princípio da contradição. Alguém sabe o que é princípio da contradição? Ninguém? É quando a pessoa não concorda com uma coisa? Determinada coisa? Não, ainda não. Princípio da contradição. Para mim, assim, a resposta exata não... É uma coisa. O princípio da contradição é dizer que uma coisa ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela não pode se contradizer. Ou ela é uma coisa ou é outra. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, entendeu? Afirmar que 2 afirmações são contraditórias. Ok? Então, esse é o princípio da contradição. Então, a lógica rege por esses princípios. O princípio do terceiro excluído, ou é verdadeiro, ou é falso, ou não existe outra opção para isso. Esse é o terceiro excluído, ou seja, a terceira opção não existe. Ou é verdadeiro, ou é falso. E a contradição é que 2 coisas não podem ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Entendeu? Ou é uma ou outra. Bom, como é que eu nego? Se eu tenho agora uma proposição, como é que eu nego essa proposição? É fácil negar a proposição? Sim, é fácil. Mas existem algumas, né, que não são tão simples assim. Por exemplo, a partir de uma proposição P,
pode-se... a gente vai valorar as proposições com letras, tá? Eu vou chamar, tipo assim, o dia está quente. O dia hoje está quente. Eu vou chamar essa proposição de P. O dia hoje está chuvoso. Eu vou chamar essa outra proposição de Q. Então, eu vou sempre chamar proposições de letras, tá? P, Q, R, S, T. É o que a gente já viu, vocês já viram. A gente começou essa aula, vocês viram que a gente pode chamar isso de letras, né? Só para ficar uma coisa mais tranquila para a gente até esquematizar quando a gente fizer alguns cálculos com essas letras. Então, a partir de uma proposição P, tá? Pode-se... cadê aqui? Pode-se... Deixa eu diminuir aqui, que tá muito grande. Tá. Pode-se... Cadê? Pode-se construir a proposição, aí esse símbolo de circunflexo, né? O tio, né? O símbolo de tio antes da letra, a gente lê como não P, certo? Então você está negando a proposição P, de valor lógico oposto, que é a negação de P. Então, quando você escreve P e você quer negar P, você escreve com o acento do tio na frente da letra. Ali você entende que ali é a negação da proposição, ok? Hoje está fazendo sol. Hoje não está fazendo sol. Eu neguei a proposição. Então, exemplo. 15 é par. Ou, perdão, 15 é ímpar. Como é que você nega 15 é ímpar? Você nega 15 não é ímpar. Em letras, você escreve P, a negação de P é não P. O tio, né? Paulo é alto. Como é que você nega Paulo não Paulo é alto. Como é que você nega Paulo é alto? A negação de Paulo é alto é Paulo não é alto. Muita gente acha que a negação de Paulo é alto é que Paulo é baixo. Né? Paulo não é. Paulo não é alto. 2 é menor que 3. Como é que você nega isso? Se 2 é menor que 3 é uma afirmação, a negação disso é 2 é maior ou igual a 3. Certo? Porque o igual entra. Porque 2 ser menor que 3 quer dizer que é para baixo de 3. Entendeu? Então, a negação disso, você tem que incluir o 3 e for acima do 3. Exercício. Indique as proposições e julgue-as. Né? Vamos lá. 5 mais 3 é igual a 8. É uma interrogação. Isso é uma proposição? Verdadeiro? Não. Isso é uma proposição ou não é uma proposição? É. Verdadeiro. É uma proposição. Toda expressão interrogativa não é uma proposição. Ok? Ok. Letra B. 3 é um número natural primo. Isso é uma proposição? É sim. É sim. Perfeito. Isso é uma proposição. 3. E você pode dizer que 3 é um número natural primo. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 3 menos 17 é uma proposição? Não. Não é. Raiz de 0,4 é maior que raiz de 0,37. Isso é uma proposição? É uma proposição. É uma proposição. E aí, se vai ser verdadeiro ou falso, basta a gente verificar isso, né? Se um é maior que o outro. 169 menos 121 é igual a 25,2. Isso é uma proposição? Não é proposição. Não é uma proposição. A igualdade não é uma proposição. 1/5 é menor que 1/3. 1/5 elevado à quinta é menor que 1/3 elevado à sexta.
Não é preposição. Ó, 1/3 elevado a 5 é menor que 1/3 elevado a 6. Dizer que é maior ou dizer que é menor, você é uma proposição. Tá? Dê a negação. O céu é sempre azul. O céu é sempre azul. Perfeito, Abdias. O céu nem sempre é azul. Perfeito. Ou nem sempre o céu é azul, né? 17 é par. Qual é a negação de 17 é par? 17 é ímpar. Pode Não é ser. pá. Mas pode ser. Pode ser. A negação de 17 é par, 17 é ímpar. Mas pode ser também, como você falou, Abdias. 17 não é par. Perfeito. 2,3 é maior que 5. 2,3 maior igual a 5. Menor igual. Você tem que trocar o sinal, ó. Tá vendo aqui? Menor igual. E essa daqui? 2 não é o menor número. Qual a negação disso? 2 é o menor primo. Isso. 2 é o menor primo. Perfeito. Perfeito. Então, negamos alguns exercícios, né? Negamos algumas. Deixa eu ver se eu vejo alguns exercícios para você. Vamos fazer um exercício agora. Deixa eu olhar para vocês agora. Peraí. Deixa eu aparecer aqui agora para vocês. Tá, eu vou fazer alguns exercícios para vocês agora. Eu vou falar para vocês e vocês vão dizer se quais das sentenças abaixo são proposições. Então, eu vou ler alguns exercícios para vocês, alguns trechos, tá? E vocês vão dizer para mim quais dessas sentenças é verdadeira ou ela é falsa. Dizer se é uma proposição ou não, tá bom? Chocolate engorda. É uma proposição? Sim. Sim. É uma proposição. Verdadeiro. Outra. Brasília é a capital do Brasil. Verdadeiro. É preposição. É verdadeiro. Peraí. Não é quer dizer que é verdadeiro porque é a capital. É verdadeiro porque é a proposição. Porque eu sei que vocês responderam logo de imediato. Claro, professor, que Brasília é a capital. Mas, na verdade, não estou perguntando se é, né? Se é verdadeiro ou falso, isso é depois, né? Só estou perguntando se é uma proposição. A Lua é um satélite natural de Mercúrio. É preposição, né? É preposição. A Lua é um satélite natural de Mercúrio. É proposição, né? É uma proposição. Falsa. É uma proposição. Falsa. E é uma proposição falsa. Perfeito, Abdias. Tá. Vamos fazer assim, ó. Quando for proposição, você diz que é e diz porque é falso ou verdadeiro, tá? Onde fica São Paulo? Região Sudeste. Abdias. Não é para você responder, não, Abdias. É para você dizer se é uma proposição ou não. Ah, desculpa. Vou perguntar. Não é preposição. Onde fica São Paulo?
Não é proposição. Não é Perfeito, proposição. perfeito. Porque é uma pergunta, né? Andrew, como é? Andrew. Embolei. Boa noite, Andrew. Vamos lá. Andrew. Andrew. Como é? Andrew. Boa noite. Eu tô embolando com o número. Andrew. Pronto. Andrew. Chama logo de Luca. Luca, né? Pronto. Bora, Luca. Chama só de Luca. Seja bem-vindo, né? A minha primeira aula, né, Luca? Vamos lá. Vamos jogar. É uma proposição ou não é uma proposição? Não é proposição. Por que você acha que é, Ana? Vamos jogar. Aí é uma exclamação. Vamos jogar. E a exclamação, toda exclamação, não é proposição. Nem exclamação e nem interrogação, né? É falso. Vamos lá. Pare de mexer no Facebook agora. É uma preposição. E é verdadeira. Como assim? Não entendi, Carlos. Ó, eu chego para você e falo assim, ó. Pare de jogar. Pare de mexer no Facebook agora. É uma preposição. Você está ordenando. É uma proposição. Mas eu tô ordenando. Se eu tô ordenando uma ordem. Mas isso pode ser uma exclamação. Você está fazendo uma. Você está ordenando alguma coisa. Não tem sentido valor verdadeiro ou falso, porque você pode estar mexendo ou não. Não é proposição. Não é proposição. Então, quando é uma ordem, não é uma preposição. Isso, não é proposição. Ok. Políticos sempre falam verdade. Mentira. Você pegou pesado agora aí, viu? É difícil agora. Não, peraí, olha, eu não quero que vocês façam um julgamento do que eu falei, não é isso. Eu quero que vocês só digam se isso é uma proposição ou se não é. Proposição falsa. Pronto. Você percebe que quando você consegue logo mensurar se isso é falso, se é verdadeiro, você já diz logo, isso é uma proposição. Isso é uma proposição. Agora, é uma proposição altamente falsa, né? Brincadeiras à parte, vamos continuar nessa aula. Eu vou... Depois vocês multam aí, tá? Porque a zoada tá um pouco... Bom, continuando aqui, gente. A gente vai agora para os conectivos lógicos, né? Que não estão aparecendo aqui, né? De fato. Deixa eu ver se eu faço logo isso aqui. Me dá só 2 minutos. Com isso, Andrew, agora falei certo? Andrew Luca, você fez falta esses dias todos. E eu queria saber por que você não entrou nas aulas. Já saiu já. Entrou. Cadê? Ele entrou? Entrou. Ele tá com problema de internet.
Deixa eu ver aqui, gente. A internet tá meio ruim, aí daí caiu. Andrew. Boa noite, meu caro. Oi. Por que não conseguiu entrar na internet, entrar nas aulas nas outras que a gente já fez? Andrew. Tô entendendo, não. Conseguiu me ouvir? Ei, professor, Fala. a internet tá meio ruim, não tá dando pra poder entender. Ah, entendi. Então, no outro momento, olha só, essa aula tá gravada. Tente permanecer nessa aula, né? Tente ver um pouco da aula. E aí, no outro momento, você assiste ela na íntegra, né? Quando você conseguir mesmo assistir de fato, tá? Mas tente continuar aí. Eu tô tentando aqui. Eu vou postar a aula que tá aí, não tá aparecendo para vocês, mas já estou postando aqui, tá? Esse pedaço. Bom, então a gente vai agora, gente, entrar nos conectivos lógicos. Eu sei que esses conectivos lógicos, eu queria que alguém, porque tá com muito ruído, né, desligasse o áudio, para vocês me ouvirem melhor os outros, entendeu? Eu acho que é Jairo. Eu acho. Tá. Bom, beleza. Então, qualquer coisa, vocês abrem o áudio para falar. Eu consegui já postar aqui. Deixa eu abrir a aula que estava faltando. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail para disponibilizar essa parte da aula já, para não ficar uma coisa chata. Estou abrindo aqui meu Gmail. Então, assim, de novo, nós vamos ver um pouco agora dos conectivos lógicos, tá? E esses conectivos lógicos são os conectivos para a gente trabalhar com aquela tabela verdade, né? Que vocês conhecem. Tabela verdade da interseção, da união, do se então, que a gente chama de... não, é do se então mesmo. A conjunção, a condicional, né? E a bicondicional. A gente chama de condicional. É o se então. E a bicondicional, que é a condição ida e vinda, né? Então, a gente vai trabalhar isso com tabela verdade, né? Mas hoje, a gente vai trabalhar... Se der para trabalhar a tabela verdade um pouco hoje, a gente já começa, tá? Mas a tabela verdade, o argumento lógico, é para a próxima aula. Mas eu vou adiantar algumas coisas da tabela verdade, que é estudar esses conectivos e como é que eles funcionam. Então, a primeira aula está aí na tela, vocês estão vendo, né? Eu consegui agora aqui pegar essa primeira parte da aula que estava apagada e vamos ver um pouco dela agora. Então, primeiro conectivo lógico é o conectivo lógico que a gente escreve como I, né? Ou I, né? Tá vendo aqui? É porque eu não estou com... Enfim. Então, ele é chamado de conjunção, tá? Aqui, ó, chamado de conjunção, tá na tela aí. E ele é escrito com a letra do conectivo nosso, né? Conectivo de soma, né? No português, que é o I. Então, P e Q, né? A gente escreve com o I. Na lógica, a gente tem esse símbolo aqui, ó, que eu tô passando um cursor aqui, tá vendo? Esse símbolo aqui, que é o mesmo símbolo da interseção, né? Que é voltada para baixo. Então, na lógica, você tem isso, e na nossa língua materna, você tem o I mesmo, tá? Então, P e Q, né? É o primeiro conectivo lógico que nós estamos trabalhando. Então, como é que é? Um exemplo. 2 é par, é uma proposição. 3 é ímpar, é outra proposição. Então, quando eu junto as duas proposições, eu posso juntar atribuindo um conectivo lógico. E esse conectivo lógico é chamado de conectivo I, ou chamado de conectivo de conjunção. Ok? Então, o 2 é par e 3 é ímpar. A primeira sentença aqui eu chamo de P e a segunda sentença eu chamo de Q, porque eu já falei para vocês que a gente tem que valorar, né, sempre uma letra minúscula para cada proposição, ok? Letra B. Hoje é segunda-feira
e amanhã choverá. Então você tem aí de novo, né, uma expressão, a gente chama essa expressão até de composta. Por que composta? Porque ela é composta de duas proposições. Uma proposição, uma sentença, ela pode ser composta ou pode ser simples, tá? Então essa é composta porque ela possui duas, ou podem até possuir mais de duas proposições. Então hoje é segunda-feira e amanhã choverá é uma proposição usando o conectivo, né? Composta usando o conectivo e o conectivo de conjunção. Então o valor lógico P e Q só é verdadeira se ambas proposições forem verdadeiras. Caso contrário, será falso. Então, gente, como é que é isso? Aí você fala assim, professor, e aí? Vem aquelas tabelinhas agora, né? Como é que eu vou ver as tabelas? A gente vai ter que gravar essas tabelas? Ó, existe uma maneira simples de aprender isso. Eu não costumo a gravar. Tem muita gente que acha que gravar fixar aí, né? Gravar é uma palavra até um pouco chatinha. Mas fixar essa tabela é melhor. Enfim, aí vai de cada um. Mas eu acho que se você entende o que significa a conjunção, você faz qualquer avaliação, qualquer exercício, né? E não precisa ficar gravando nada. Então, eu falei aí para você que o valor lógico de uma conjunção só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Então, por exemplo, a letra A aqui, a letra A, isso tudo junto é verdade? É verdade ou é falso? Alguém pode me dizer? Verdade. Verdade. Vamos ver se é verdade. Vamos lá. 2 é par. É a primeira proposição. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Agora, a segunda proposição. 3 é ímpar. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, se as duas forem verdadeiras, na conjunção, no conectivo I, ela vai ser verdadeira. Ok? A letra B é verdadeira ou falso? Falso. Por que é falso, letra B? No caso, sim. Hoje estamos. Hoje é quinta. Vou falar. Hoje é segunda. E amanhã choverá. Amanhã não é certeza chover. Hoje também não é segunda. Verdade. Então, falso, né? Beleza. Então, perfeito. Vamos lá, exemplo aí agora. 2 é par e 3 é ímpar. Isso é verdadeiro, né? Brasil é um país e Portugal é uma cidade. Falso. Falso. Brasil é um país. Perfeito, é verdadeiro. Mas Portugal não é uma cidade. É um país também. É um país. É falso. Então, na tabela verdade da conjunção I, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Perfeito, Abdias? Sei. É a mesma coisa, gente, de você falar assim, ó, aí esse exemplo eu dei até na sala de aula, não sei se vocês lembram, eu nem lembro mais se a gente chegou nessa aula, né? Esse ano, não sei. Não lembro mais. Chegou. Chegou, né? Chegou. Você não chegou. Quando você fala assim, ó, deixa eu lembrar esse exemplo que eu gosto de usar muito, é didático esse exemplo. Quando eu chego na sala de aula, eu falo assim, gente, amanhã teremos uma avaliação. E eu quero que você traga lápis e caneta para fazer a avaliação. Aí você chega amanhã e traz somente o lápis. Você vai fazer a avaliação? Vai. Não. Vai. Não. Mas não. Eu falei assim para você. Ó. Calma, Abdias. Eu falei assim para você. Ó. Amanhã você só vai fazer a avaliação se você trouxer lápis e caneta. Não vai fazer a avaliação. Se trazer só um. Isso. Se você trouxer somente lápis não faz. Se você trouxer somente caneta, não faz. Se você não trouxer nenhum dos dois, também não faz. Agora, se você trouxer os dois, você faz. Isso, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, que quando você traz os dois, é porque os dois são verdadeiros. Quando você traz um e não traz o outro, você está na opção verdadeiro ou falso.
Quando você não traz o primeiro e traz o segundo, você está na opção falso verdadeiro. E quando você não traz os dois, você está na opção falso falso. Então, você só faz prova se você trouxer os dois. Ou seja, só é verdade, só acontece se você trouxer os dois, ou seja, se os dois forem verdadeiros. É só uma analogia para vocês aprenderem um pouco mais rápido isso e não gravar a tabela, entendeu? Bom. Tudo bem aí, gente? Tudo beleza. Agora vamos para o conectivo. Agora, essa primeira folha estava lá apagada, tá? Deixa eu voltar lá para minha tela. Pronto, tá aqui. A segunda folha já está ok. Essa segunda opção aí é chamada de disjunção, né? A primeira foi conjunção, que é pelo conectivo I. E a segunda opção é a disjunção. O que é disjunção? A gente trabalha com ou, com o conectivo ou, né? E o que é esse conectivo ou? O que é que significa o ou, né? O ou, ele pode ser tanto... o ou, ele é inclusivo, ele inclui. Quando eu falo assim, ó, POQ, o que é que significa POQ? Que um ou outro vai servir. Que um ou outro vai servir, mas um ou outro vai servir, Abdias, e os dois servirão? Também. Também. Então perceba que para esse conectivo, ou, 3 opções são verdadeiras. 3 opções. Entendeu? E quando é que ela é falsa? Quando é que ela é falsa? Quando os dois não servirem. Quando os dois forem o quê? Forem falsos. Então já adiantei até um pouco do assunto. Porque é perceptível para vocês essa questão do ou, né? Então vamos aos exemplos. Aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é igual a 5. Ou 3 é primo. Pronto. 2 opções, né? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Por que é falso? Porque 2 elevado ao quadrado não é 2 ao quadrado é igual a 5. Ela é verdadeira ou falsa? É falso? É falso, porque 2 ao quadrado é 4. E 4 não é igual a 5. Né? E 3 é primo. É falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, pelo menos um serviu, não é isso? Pelo menos um foi verdadeiro. Então, a sentença toda é verdadeira. Ok? Tiago é médico, o João é engenheiro. É um outro exemplo. Verdadeiro também. Isso, vamos lá. Valor lógico. P ou Q só é falso se ambas as proposições, né, forem falsas. Então só é falso quando a gente tem falso em uma e falso na outra. O resto, qualquer outra combinação, ela é verdadeira. Se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso. Se o primeiro for falso, o segundo for verdadeiro. Ou se os dois forem verdadeiros, tudo é verdadeiro. Ok? É aquele caso. Abdias, traga lápis ou caneta para fazer a prova amanhã. Aí você me traz um lápis. Você faz a prova, porque eu pedi traga lápis ou caneta. Então você faz a prova se você trouxer somente lápis. Você faz a prova se você trouxer somente caneta. E você faz a prova se você trouxer os dois. Então tudo é verdadeiro, essas 3 opções. Por isso aqui, ó, deixa eu botar a tabela. Ó a tabela, ó. Tá vendo? É verdadeiro VV, é verdadeiro VF, é verdadeiro VV, ou FV. Mas só é falso quando for FF. Ok? Então, deixa eu botar um exemplo cá em cima. Vamos lá, aqui. Então, aqui era verdadeiro, né? Como eu te falei. E esse exemplo aqui, outro, né? Filhos está no singular. Isso é falso, né? Ou
Como é aqui? O bonito É uma preposição. são. Que é falso também, né? Bonito é uma qualidade. Então, falso, falso. Os dois são falsos. Então, se os dois são falsos, a gente está com a proposição falsa, né? Com a sentença toda falsa. Porque é falsa, ó. É falsa quando você tem as duas opções falsas. Então, isso aí é a tabela verdade para a disjunção, tá? A gente tem a disjunção aí. Bom, vamos fazer mais uma, né? Vou fazer somente essa condicional. São quatro que a gente tem que estudar. A gente vai estudar somente 3 hoje, tá? E aí a gente acaba a aula. Vou falar um pouco do Moodle. E aí a gente pega a quarta proposição na próxima aula. E depois a gente estuda a outra parte do argumento. Bom, a próxima, a terceira, é chamada de condicional. O que é condicional nos diz, né? Nos traz. Nos traz o seguinte conectivo, né? Se P, ó, tá aqui, ó. Se P, então Q. Então, o quê? Se uma coisa acontece, então a consequência é Q, né? Se P acontece, então Q acontece. E aí eu tenho, ó o conectivo que a gente... Essa flecha, né? Com uma ponta de um lado, certo? Beleza. Aqui tem alguns exemplos, né? Se x é igual a menos 2, então x ao quadrado é igual a 4. Muta aí, gente. Dá para mutar o áudio aí rapidinho? Só para não... Se x é par, então x mais 1 é ímpar. Então é uma proposição, né? Enfim, depois a gente pode verificar isso aqui. Então, o que é que diz o valor lógico de P? Olha como é que lê isso aqui. P, então Q, tá? Lê assim, P, então Q. Então, o valor lógico de P, então Q é falso, né? Somente quando P for verdadeiro e Q for falso. Então, só tem uma opção de ser falso. Qual é a opção de ser falsa? Somente quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Porque, gente, se algo acontece, então... Perdão. Se P acontece, então Q acontece. Ou seja, é uma implicação para uma verdade, entendeu? Então, se você diz que a primeira opção é verdadeira e nega a segunda, você está entrando em contradição. Então, isso é falso. Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, você tem toda a expressão, né, toda a sentença valorada como falsa. Vamos ao exemplo. 2 é par. 2 é par, é verdade. E aí, ó, então, 1 mais 3 é igual a 5. Mas 1 mais 3 é igual a 5? Não, 1 mais 3 é 4. Então, isso aqui é falso. Então, como é que eu digo? Se isso é verdade, então aquilo é falso, eu estou entrando em contradição, não posso. Então, eu tenho a minha expressão como um valor lógico falso, né? Porque eu não posso negar algo que eu digo como verdade. Enfim, se 2 ao quadrado é igual a 3, então 2 menos 2 é igual a 1. O que está aqui escrito? Vamos lá. Vamos analisar isso. 2 ao quadrado é igual a 3 não é igual a 3, né? 2 ao quadrado é igual a 4. Isso é falso. Então, 2 menos 2 é igual a 1. 2 menos 2 é igual a 1? Não, 2 menos 2 é igual a 0. Então, eu tenho diante de falso, falso. Então, eu estou de boa. Então, isso é verdadeiro. Se alguma coisa é falsa, então a outra é falsa. Certo? A tabela verdade para isso, eu tenho a tabela verdade para isso, só tem uma opção, ó. Só tem uma opção de ser falso, que é essa daqui, do meio. Tá vendo que eu marquei aí? É quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa.
tá? Então é isso, gente. Eu preciso que vocês, além de todo o material que esteja disposto, né? Porque agora a aula é de bicondicional, mas eu não quero falar de bicondicional hoje não, tá? Quero falar um pouco do Moodle lá. A aula, ela a gente foi até a tabela verdade, até a terceira tabela verdade, tá? A lista de exercício já está no Moodle, né? De conectivos lógicos. Mas antes, eu preciso que vocês... eu sei que vocês vão ter aula agora até 10 horas, né? Se eu não me engano, com a professora Lorena. E vocês não vão dar tempo. Quem não fez a atividade ainda não vai dar tempo. Então eu vou postergar essa atividade. Vou botar mais um dia na frente aí. Eu vou deixar amanhã o dia inteiro aí para vocês fazerem essa atividade. Tá? A atividade que eu falo é a tarefa, né? A tarefa avaliativa valendo 1 ponto. Abdias passou por um momento difícil. A gente pode até ponderar isso, mas ele pode conversar comigo. Mas os demais a gente tenta fazer dando essa prorrogação de um dia, né? Aí vocês tentam aí para ver se vocês conseguem fazer durante todo o dia. Eu vou postergar até amanhã, até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, tá? Mas eu já adianto que a atividade... E aí eu deixo para postar a próxima tarefa amanhã mesmo, tá vendo? Mas amanhã, durante o dia, tá? Não vou postar hoje, não. Só para a gente não confundir as coisas. Então eu já posto uma outra tarefa, mas ainda tem essa tarefa que vocês ainda estão pendentes. Somente uma pessoa entregou, né? Essa tarefa. Mas eu quero voltar para o Moodle aqui, porque eu sempre deixo esse final da gente para a gente falar um pouco, porque eu sinto uma falta de vocês aqui nesse Moodle, você não tem noção. Juro para vocês. Eu construí esse Moodle, né? Aprendi a construir o Moodle, fiz curso, sabe? Poxa, vou construir uma coisa legal, botei um monte de coisa aqui, ficou ótimo. E aí, só tem grilo aqui. Cri, 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 ninguém aparece. Ninguém diz nada, nem o professor tá bonito ou tá feio, sabe? Mas assim, brincadeira à parte, esse é o momento de vocês interagirem, gente, né? Esse ambiente virtual. Nós estamos num outro momento, né? Nós estamos vivendo um outro momento. Esse momento de aulas remotas, de ensino à distância, veio para ficar, não tem outra, né? A gente vai retornar talvez, eu não sei, próximo ano, para um ensino talvez híbrido, né? A gente não sabe o que... Para diminuir o tanto de pessoas na sala, não sabemos se vamos ter, de fato, uma vacina. Então, assim, talvez um ensino híbrido, talvez ainda esse ensino remotamente, né? Que nós estamos fazendo agora. Então, assim, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei de uma coisa. Esse ensino, nessa modalidade à distância, nessa modalidade híbrida, nessa modalidade remota, ela veio para ficar. Então, eu preciso que vocês se interajam, né? Eu preciso que vocês também façam uso desse ambiente virtual. Eu preciso que vocês abram esse leque, essas informações. Não sabe mexer? Vamos lá, liga para mim. E aí a gente chora junto, porque a gente também não sabe, eu não sei mexer. Entendeu? A gente aprende junto, né? Claro, eu sei algumas coisas, mas eu posso aprender com vocês também, né? Quem está mexendo aí. Então, assim, entre aqui e fuça o que foi que o professor Eduardo colocou de botão aqui. Vamos lá, clique nesse botão aqui para ver o que ele está pedindo. Mas, assim, o mais interessante é que as aulas estão aqui, tá? Essa aula de hoje é a aula que eu vou postar daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, porque eu tô numa outra cidade, eu vou para casa, acho que eu vou postar essa aula só amanhã de manhã. Deixa eu fazer a lista de presença de vocês. Tá todo mundo aí, deixa eu ver, presença... Cadê a presença? Aqui. Eu botei para mim somente eu aqui, que dia 14/10. Agora não. Cadê? Ana Priscila, ela entrou e então acho que vocês podem também entrar, tá vendo? E dar a presença. Foi você, Ana, que deu a sua presença? Pronto. Então vocês também podem fazer, gente, durante a aula. Mas eu vou entrar aqui para fazer a presença. Abdias está aí. Carlos está aí. Jairo está aí. Bom, eu só sinto falta até agora de... Cadê Andrew, perdão, Andrew. Ele tá com de internet, professor. Andrew, você não tá aqui. Tudo bem, mas ele não tá aqui? Samuel Carlos.
Eu tenho que resolver essa questão de Andrew. Que ele não tá. Ele não tá nem no Moodle ainda, né? Ele não fez nenhum login dele. Ele caiu, não foi, Jairo? Foi. Tá. Mas depois você dá um toque aí, alguém manda mensagem pra. Mas eu tenho o zap dele, eu posso fazer isso. Pra falar pra ele que ele não acessou nem a primeira vez, eu acho, né? Assim, quando não aparece, é porque a pessoa não acessa nem a primeira vez. Então, gente, aqui a presença de todos, já dei, salvar a presença. Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto, vai dar presença. Deixa eu voltar aqui no curso geral. Não esqueçam de que abaixo de presença vocês têm. Perdão. Não está projetada a tela. Deixa eu projetar a tela aqui. Pronto. Abaixo de presença, vocês têm fórum de dúvidas. Abaixo de fórum de dúvidas, vocês têm fórum de tarefas. Tudo isso são fóruns onde vocês podem postar as dúvidas de vocês. Vocês podem estar aqui disponibilizando, colocando seus questionamentos quanto às questões, tá? Lista de exercício de conjuntos. Você clica aqui e aparece a lista de exercício. Clica aqui e aparece a de lógica, que é a aula de hoje. Tarefa 1. Eu vou postergar essa tarefa 1, para amanhã, às 23 horas, tá? Aí vocês clicam aqui, entram e faz a tarefa. Para eu não esquecer, eu vou fazer isso agora. Não vou perder tempo, não. Ativar, eu vou mexer aqui, na tarefa. Então, editar. Então, aqui, tarefa, vou botar aqui dia 15 de outubro, e vou postergar a data de entrega, dia 15 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Salvar. Pronto. Tá salvo a tarefa lá, tá? Onde vocês podem entrar aqui na tarefa e já tá aqui o texto, né, mudado, 15, e dando mais uma chance aí para vocês, tá? Aqui só tem uma pessoa enviada. Que foi o nosso colega aí que está aí, Carlos, tá? Bom, gente. Cadê? Eu tenho aqui Jairo. Eu tenho aqui Abdias. Eu tenho aqui Ana. Eu tenho aqui Carlos. Samuel, né? Ainda não aparece. Deixa eu ver quem mais aqui não aparece. Não aparece Marcela. Não sei. Não aparece. Deixa eu ver quem mais não aparece. Samuel, Marcela. Maria Nívia, eu não sei. Tá aqui, mas eu não sei se de fato ela faz parte. E é isso. Marcela Alves e Marcela Santos. Não sei se as duas estão fazendo o curso. Bom, vocês têm alguma dúvida? Fazer alguma pergunta, algum questionamento? Bom, em relação a esse ambiente aí, eu vou ter que futucar para saber onde está cada coisa, porque eu estava meio perdido, ainda estou ainda, sabe? Tá perdido, né? Mas vou estar futucando aqui para ver onde fica cada botão aqui. Você conseguiu entrar? Já conseguiu entrar, né? Já, sim, consegui. Só que a semana passada mesmo eu entrei, eu estava pensando que a aula era aqui, aí a aula era no Meet, eu não entrei no grupo do WhatsApp e complicou tudo. Entendi. A cabeça meio fervendo, não vou fazer nada. Mas amanhã, hoje ainda, eu vou dar uma futucada nele aqui para me familiarizar. Qualquer dúvida, Abdias e os demais, vocês podem também me solicitar, pô. Vocês podem... Eu não quero que vocês usem muito o WhatsApp, né? Porque eu quero que quando a gente usa o Moodle, um ambiente virtual, a gente quer que vocês usem o ambiente virtual. Mas claro que o WhatsApp é uma ferramenta de fácil acesso
onde com socorro vocês podem me pedir no WhatsApp. Professor, entra aí, professor. Me ajuda aqui como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. E aí eu podendo na hora, eu faço. Viu? Tranquilamente para mim. Pronto. Beleza. Beleza. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Beleza, então, gente. Eu agradeço vocês aí, tá? E boa aula de Lorena aí para quem vai, tá? E bom final de semana para todos aí. E não esqueça de fazer a tarefa, tá? Joguem duro. Uma boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite.